Ah, esqueci de uma coisa. Ó. E aí veio o pisão assim, ó. Recebendo um chute, vamos lá. E a realidade, Realidade. Viu a diferença, né? Do estar em casa e não estar em casa. Obviamente foi uma brincadeira que a gente fez, essa analogia no comecinho do vídeo. É meio zoeira, mas passando a mensagem séria, galera. Estamos entrando em mais uma semana com essa tal aí dessa quarentena, então tem que levar a sério. Tem que ter um pouquinho de consciência, principalmente com crianças e pessoas mais velhas. Você, jovem, saudável, não fique perto deste grupo de risco, beleza? Agora a gente iria fazer o vídeo do Conor McGregor versus o Justin Gaethje, que tem bastante coisa para a gente conversar em relação a isso, porém, como eu peço normalmente, as pessoas mandarem mensagem no Instagram, que está aparecendo aqui em cima da CFX Esportes, sobre algum assunto que ou tenha pipocado, ou seja algo muito relevante, alguma coisa que vocês queiram saber. Acontece que muitas pessoas mandaram mensagens para falar, pedindo para falar sobre este caso de um possível doping do Paulo Borrachinha, que ele tinha um médico aí que foi punido, que estava colocando da maneira errada, da maneira proibida, algumas substâncias no seu corpo na recuperação. Recuperação eu digo pós-pesagem, beleza? Reidratação, enfim. E a gente vai então... Trocamos o conteúdo, vamos falar sobre o Paulo Borrachinha e essa treta aí que surgiu e vai dar muito pano pra manga, beleza? Então, bora pro vídeo. Olá, eu sou o Caio e você está no canal da CFX Esportes, o seu canal de luta. Seja bem-vindo para mais um vídeo, primeiro vídeo da semana. Vamos conversar então sobre o Paulo Borrachinha e o médico Lucas Penchel, ou Penchel, que recebeu aí uma punição, ele aceitou receber uma punição de 2 anos da USADA, a agência que verifica infrações, está sempre aí no meio do mundo do antidoping, ok? Então, se você gostou do vídeo, gostou do assunto, assim como vocês pediram no Instagram, deixa o like, nos ajuda demais mesmo, só apertar em curtir. Se por um acaso você aí estiver conhecendo o nosso canal por causa deste vídeo, aqui tem dicas de luta, transmissões ao vivo, lutas exclusivas filmadas pela nossa produtora, vídeo de notícias e muito mais. Então clique em inscrever-se, do lado vai abrir um sininho, dentro do sininho é importante que você clique dentro dele na opção todos ali em cima, assim como está aparecendo de exemplo, apenas para vocês não perderem nosso conteúdo e serem aí os primeiros a receberem os vídeos, beleza? Eu gostaria de deixar claro uma coisa, eu não vou tocar lenha no Borrachinha, não vou defender ele, eu vou me abter aí apenas a dar a minha opinião, mas primeiro eu vou passar para vocês o que foi dado na matéria, beleza? Hoje então saiu que o Lucas Penchel, ou Penchel, não sei como se pronuncia o sobrenome dele, esse médico ele acompanhava o Paulo Borrachinha em 2017, e ele fez alguns procedimentos ilegais dentro das infusões intravenosas. Eu já quero abrir um parênteses em relação a isso, mas calma lá. Ele fazia essas infusões intravenosas excedendo o limite permitido para a recuperação do atleta, ou seja, vamos supor, dando um exemplo, que não estou dizendo que seja anabolizante, tá? Estou dando um exemplo. O tal do TRT do Vitor Belfort, que era aquela parada assim, não, o cara tem déficit, então ele precisa fazer a reposição. Tudo bem, mas e aí, como é que é? Como é que fica o nível exato da reposição? Aonde é o certo, aonde é o errado? Aonde ele está excedendo e trapaceando? Aonde ele está colocando hormônio demais, além do necessário para estabilizar apenas? Então, sempre é muito controverso, sempre é muito delicado. Não é só porque a gente está falando sobre isso que eu estou criticando o Borrachinha ou confirmando que ele lutava dopado e trapaceando, não é isso. Mas também é muito delicado, a gente tem que entender, beleza? Então, infusões intravenosas, eu já passei por isso, e principalmente atletas da minha equipe já passaram por isso muitas vezes, quando era permitido fazer a infusão intravenosa com soro. Pelo que eu saiba, caso você esteja assistindo esse vídeo, saiba mais ou tenha algum conteúdo diferente do que eu estou passando para vocês, por favor, comentem, inclusive vocês também, o que acham disso, já podem ir comentando. Cara, é uma coisa muito delicada, pelo fato de que antes poderia fazer a infusão intravenosa com soro, e os atletas, eles perdem aí, como vocês sabem, 10, 12 quilos, e uma das armas de recuperação para o atleta lutar bem é sim a reposição com soro. Às vezes os atletas eles tomam meio litro de soro, 1 litro de soro e por aí vai.
E também muita água, muita suplementação, muita fruta, comida normal mesmo, depois vem frango, tudo. Então, assim, é muito calibrado, dá para se dizer assim, calibrado a maneira com a qual o atleta ele se recupera. Beleza? Até aí tudo certo. Agora, o médico que estava com o Borrachinha em 2017, ele fez parte da recuperação para as lutas do Oluwale Bamgbose e o Johnny Hendricks em 2017. Eu confesso para vocês que quando eu vi o Borrachinha recuperado na pesagem cerimonial, lembrando uma coisa para vocês que a pesagem oficial ela acontece na parte da manhã e a pesagem cerimonial, que é o que todo mundo assiste, ela já não é oficial, ela é uma pesagem que os caras já estão com 8, 10 quilos a mais, enfim, depois da parte da manhã, ok? O que acontece? Eu confesso que agora, me vindo a imagem, inclusive estou passando essa imagem para vocês, aí o editor está colocando na tela, esse é o Borrachinha quando está pesando, e esse é o Borrachinha com a pesagem cerimonial no dia da luta, um dia antes, claro, da luta do Bamgbose. E eu confesso para vocês que quando eu vi isso, na época, eu pensei, cara... E a gente até conversou na academia que, tipo, cara, o Borrachinha, ele é realmente, assim, fazendo uma analogia, uma borracha, o cara é uma esponja, porque o tanto que ele consegue sugar e o tanto que ele conseguiu recuperar, o cara tava redondo, cheio de músculo, cheio de água, dava pra ver que ele tava já completamente hidratado, sendo que faltava um dia a mais pra ele lutar. O cara conseguiu fazer essa recuperação de manhã até de noite? Bizarro, tá ligado? Ok, não estou dizendo, não estou confirmando e nem vou confirmar que ele fez uso de anabolizante, não é nada disso, beleza? Mas a questão é a seguinte, quando o médico Lucas Penchel ele aceita tomar uma punição de 2 anos, isso nada mais confirma a teoria de que sim, a USADA pegou o médico fazendo um procedimento ilegal, onde, a princípio, correto, seria benéfico, beneficiaria o atleta e não tem por que prejudicar o atleta, até porque os caras estão ali fazendo o procedimento, o Borrachinha está conversando com o médico está conversando com o Borrachinha, óbvio que ele sabe, assim, tipo assim, não, calma aí, eu não quero perguntar nada para o médico de nada, não vamos conversar, vamos ficar quietos e você faz o procedimento e eu fico feliz e não pergunto nada. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas o que vocês acham? Que eles tinham conversado enquanto estava acontecendo o procedimento? Eu acredito que também. Não estou dizendo que o produto, né, a maneira, o que foi injetado, esse procedimento intravenoso, infusão, tenha injetado anabolizante. Não é isso que eu estou falando. Mas, como pediram para eu dar a minha opinião, o que eu acho é que eles passaram de um limite que ele foi estipulado pela USADA com os medicamentos. Eu acho que poderia ser isso, beleza? E também tem um parênteses nisso, que o Borrachinha ele foi suspenso sim, durante 6 meses pela USADA, antes de lutar contra o Uriah Hall. Essa suspensão ela é retroativa, na época ela foi retroativa. O que significa isso? Significa que, como isso aconteceu em 2017, a partir do momento que foi colocado a punição, que foi lá em 2017, tu fez isso, então tu vai ser punido a partir dessa data, 6 meses em diante. Como já tinha passado muito tempo, então meio que não fez muita diferença para ele essa suspensão de 6 meses, ok? Beleza. Agora, voltando ao lance do médico, o médico aceitar prontamente uma suspensão de 2 anos, a princípio, para não exercer o trabalho dele, isso mostra sim que ele foi pego na tampinha, fazendo algum procedimento para o Paulo Borrachinha nessas 2 lutas, como eu falei, do Bamgbose e o Johnny Hendricks, aonde o Borrachinha deve ter entrado muito pesado, deve ter lutado com uma energia sensacional e tal, mas não utilizando propriamente dito o uso do anabólico, o uso do esteroide anabolizante. Não é isso que eu estou falando. Porém, assim como o título é uma pergunta e não uma afirmação, será que ele lutou dopado, entre aspas? Será que ele lutou bombado, entre aspas? E as minhas aspas nada mais são para não julgar o cara e dizer que o cara está usando bomba. Não é esse o fato. Mas o fato é de que eles exacerbaram na injeção ali, na infusão intravenosa de algum produto, além do permitido pela regra que a USADA estipulou durante a criação das regras. A gente não pode pular as regras. Então foi isso que aconteceu. É complicado porque o Borrachinha ele está agora top contender para lutar no cinturão. Ele pode vencer o cinturão. Eu aposto que ele vai vencer o cinturão. Ele tem um futuro muito próspero. Ele é um cara que é jovem, é um cara que evoluiu demais, tanto na parte física quanto na parte técnica. Essa é uma foto que vocês estão vendo dele nas antigas, na época de Jungle Fight, se eu não me engano.
Eu já acompanhava ele e outros atletas desde essa época. Fica aí pulga atrás da orelha, né? Pelo fato de que, de repente, o médico fez alguma coisa e aí o atleta ele meio que aceita. Mas pode ser que tenha partido até do incentivo do próprio médico. Porque o atleta ele não sabe o que a pessoa está fazendo ali como procedimento. E isso, de fato, não é nem passar pano pro Borrachinha. É só uma conversa que eu estou tendo com vocês. Às vezes o médico sabe muito mais do que o atleta. O atleta não vai olhar e dizer assim, ó, bota um pouquinho mais disso aqui, bota um pouquinho mais desse aqui. Isso aqui já não é anabolizante, então não vai pegar. Não é isso. Isso quem dita essa regra é o médico. Beleza, também não vou tirar toda a culpa do Borrachinha. Vamos deixar neutro por enquanto. O fato que acontece é que, querendo ou não, mancha um pouco, né, o histórico, digamos assim. As pessoas vão começar a ter uma dúvida aqui, uma dúvida ali. Confirmação do médico ter aceito prontamente uma suspensão de 2 anos para não exercer sua função, confirma que sim, foram feitas infusões intravenosas na ilegalidade, não com produtos anabólicos. Volto a ressaltar isso. E sim, de repente, com um excesso de colocação desses produtos aí que, mesmo não sendo proibidos, como foi em excesso, quebra a regra e não pode. Então é mais ou menos isso. O que vocês acham desse assunto? O que vocês visualizam, sentem aí em relação a tudo isso? Vocês comentem o que vocês acham, deixa o seu like, de verdade nos ajuda demais mesmo. E se você estiver conhecendo o canal agora, não se esquece, se inscreve e depois principalmente clica no sininho. Dentro dele na opção todos lá em cima, clica apenas para receber a notificação assim que os vídeos saírem e vocês recebem eles em primeira mão. Tudo bem? A gente se vê amanhã terça-feira, tenha uma boa noite. Fique em casa, se cuide, grande abraço. Até.